Amém? Tudo bem com você? Poucos estão bem? Tá tudo bem com você? Vou dar um recado aqui, que é um dos recados mais fortalecedores que Deus já me deu. Há um tempo atrás na minha vida, existiram dias que não estava tudo bem. Mas o Espírito Santo me deu uma convicção, ele falou assim: Karen, vai ficar tudo bem. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Apocalipse 2, 2. Apocalipse 2, 2. Amém? Amém. Está escrito assim: conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém? Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, como nós te agradecemos, Espírito Santo. Te agradecemos porque conseguimos vencer mais um mês, mais um dia, mais uma semana. E só vencemos por causa do Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, porque estamos na tua casa. Essa casa ainda é chamada casa de oração. Essa casa ainda é tua, Pai. Então tudo que nós precisamos de ti, a gente pode encontrar aqui. Obrigada por isso. Senhor, nós queremos guardar a tua palavra nessa noite, no nosso coração, Pai, para não pecarmos contra ti outra vez. Esse é o anseio do nosso coração, não pecarmos contra ti outra vez. Nós temos provado, nós temos experimentado, nós temos visto a tua bondade. Senhor, por favor, quebranta-nos, quebranta-nos, quebranta-nos em amor a ti outra vez. Quebranta-nos em paixão por ti outra vez. Quebranta-nos em devoção pela sua presença outra vez. Quebranta-nos em paixão, em apaixonamento por ti outra vez. Quebranta-nos em inocência outra vez. Quebranta-nos em pureza, Pai. Porque tudo que nós queremos, Senhor, é parar
parar de cantar da boca para fora que nós encontramos um lugar de onde não queremos sair e ver essa verdade se entranhando dentro de nós. Tudo que nós queremos é quando os nossos lábios louvarem, deixa eu ficar nesse lugar, o nosso coração também estremeça de paixão por isso. Deus, nós entendemos que o Senhor ainda é digno de ser temido, que o Senhor é digno de ser adorado. E quando o Senhor vem, Pai, não há o que fazer, toda língua confessa, todo joelho se dobra. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Obrigada pelo privilégio de estar na Tua presença essa noite. Obrigada, Senhor, obrigada. Amém? Eu quero começar. Vou liberar sobre a sua vida uma palavra que o Espírito Santo liberou sobre a mim esses dias. Ele falou assim, Karen, e é bom quando a gente está alinhado com o pastor, né? É bom. Ele falou assim, Karen, 2020 é um ano muito pontual. Eu vou botar mais aqui. Ele falou assim, 2020 é um ano muito pontual. É um ano específico. E eu tenho tantas coisas para fazer em 2020. O Senhor falou para mim assim, cara, em muitas das promessas que eu não cumpri em 2019, eu estou super afim de cumprir em 2020. Só que para que isso aconteça, eu preciso que você finde muito bem os seus ciclos de 2019. Para que isso aconteça, eu preciso que você termine muito bem tudo que você começou em 2019. Porque só vai conseguir entrar nesse novo ciclo, nessa nova estação e viver a plenitude daquilo que Deus tem para 2019, quem conseguir ser correto na sua forma de findar os ciclos de 2019. Minha dica para você e minha palavra para você é: preste atenção. Não deixe brechas. Não deixe arestas. Você está diante de uma porta de um tempo sobrenatural sobre a sua vida. Mas essa porta só vai abrir quando você tomar a decisão de fechar alguma outra. Amém? Duro este discurso, quem pode ouvi-lo? Agora vamos aqui. O Senhor, Ele tem me batido muito sobre essa série de setembro. Setembro é o meu mês, é o mês mais lindo do ano, o meu mês. É o mês pontual, o mês profético, sempre é assim. Só que quando o pastor Tiago falou para mim que a série desse mês seria Fundamentados no Amor, a primeira coisa que Deus fez comigo foi me desconstruir em algumas coisas. Porque deixa eu te falar, Deus nunca vai permitir o crescimento sem antes estabelecer de forma saudável o fundamento. Deus nunca vai permitir o crescimento sem antes tratar o fundamento, sem antes tocar no fundamento. Só que o difícil, querido, é que nós não queremos ser tratados, a gente só quer crescer. A gente não quer ser tocado, a gente só quer crescer. A gente não quer ser ensinado, a gente só quer crescer. Mas todo ensino começa quando você senta para aprender a lição. Toda grande construção começa pelo fundamento. E se o Espírito Santo tem levado nossa casa, nossa comunidade a trabalhar o contexto do amor, a trabalhar o contexto da intimidade nesses dias, eu consigo entender que o que Ele quer construir em nós é muito grande.
Eu consigo entender que o que Ele quer construir em nós é muito profundo. É por isso que Ele está aprofundando o tratamento. Só que nesses versículos, eu falei que abri em Apocalipse, eu ouvi algumas vozes falando assim, é forte. Apocalipse é pesado. Mas é o Apocalipse que aponta o nosso futuro. O futuro já está apontado, a igreja vencerá. Só que nessa história que a gente leu, nesses versículos, Jesus ele está direcionando algumas cartas a algumas igrejas. A umas igrejas Jesus fala assim, não, você tem pontos fortes, existem coisas boas em você, existem aspectos bons em você. A outras Jesus ressalva, não está tudo bem. Não está do jeito que eu queria que estivesse, ainda existe essa falha, ainda existe esse erro, ainda existe esse defeito, você ainda pode melhorar nisso. Jesus dá dicas, Jesus aponta defeitos, mas Jesus também traz soluções para essas igrejas. Só que para essa que a gente leu, a Bíblia vai falar que, primeiro de tudo, Jesus diz assim, eu conheço as suas obras. A gente tem uma mania muito errada de tentar lembrar Deus das coisas que Ele nos promete. De tentar lembrar Deus das coisas que a gente faz. A gente acha o máximo ajudar alguém, mas a natureza do Evangelho em você deveria ser simples, comum ajudar alguém, não ser um dia de estratégia, de aplauso, não. Deveria ser natural, porque Ele habita em você. A gente tem uma mania de querer mostrar para Deus o nosso currículo. Para com isso, Deus conhece as suas obras. Ele não precisa ser lembrado do quão bom você é. Porque se um dia você chegar diante de Deus tentando botar como argumento o quanto você é bom, Ele vai te fazer lembrar da cruz e entender que o bom da história não é você, é Ele. Ele é o bom. Primeiro de tudo, Ele conhece as suas obras. Eu tenho entrado em crise com essa geração que está se levantando cheia de paixão pela aparência, pela embalagem. A gente ama fotos de pessoas que postam missões. A gente ama curtir vídeos de pessoas que vão a missões, de pessoas que entregam sua vida por amor ao Evangelho, mas nós só curtimos eles porque sabemos que existe a ausência de amor por missões dentro de nós. A gente acha bonitinho o que os outros estão fazendo, mas a verdade é que nós é que não temos coragem de fazer. Por quê? Porque nos falta amor. Sabe quando Paulo ele diz assim, a minha vida eu considero perda. Quando ele diz assim, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, se eu não cumprir o ministério que Deus me deu. Paulo está mostrando para nós, o fundamento do amor de Deus em nós, é entregar a minha vida, é entregar os meus quereres, é entregar os meus sonhos, não para que as pessoas conheçam as minhas obras, mas porque eu sei que existe um que já conheceu elas. Todo mundo pode ser incrível demais nas redes sociais. Todo mundo pode ser feliz demais nas redes sociais. Mas Deus sabe quem você é quando você bota a cabeça no travesseiro, querido. Deus sabe a lágrima pesada que rola quando você entra no seu quarto, quando você chega na sua casa e você não sente paz, você sente vontade de fugir de lá. Eu vejo muitos jovens assim, a gente não quer ir para a nossa casa. A gente inventa qualquer rolê para não ficar lá dentro. A gente inventa qualquer desculpa para não ficar lá dentro. Mas a palavra de Deus para você é, entra, fica. Deus, eu não suporto, suporta. Você só precisa decidir suportar. Você só precisa decidir amar.
Jesus fala: eu conheço todas as suas obras. As boas, conheço. Mas aquelas que não são tão boas assim, eu conheço também. Ele fala assim: vocês têm perseverança. Isso é um ponto positivo. Vocês provam os homens maus. Isso é um ponto positivo. Mas Jesus, ele também fala assim: apesar de tudo isso, eu tenho uma coisa contra você. E talvez ouvindo essa palavra de Jesus, a gente iria olhar para as nossas obras, para as nossas mãos, e falar assim: Jesus, o que o Senhor tem contra mim? Eu ajudei tantas pessoas. Eu doei para tantas pessoas. Eu orei por tantas pessoas. É porque o que Jesus tem contra essa igreja não é as obras, os frutos, os resultados. É a motivação por trás de tudo isso. Jesus fala assim: eu tenho, porém, contra ti que abandonastes o seu primeiro amor. Sabe o que é isso, querido? A Bíblia vai falar assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu tivesse dons, se eu não tivesse amor, se eu não tiver amor, de nada isso vale. Eu conheço as suas obras, mas a vontade de Jesus é conhecer ainda mais o seu amor. Eu conheço as suas obras, mas a vontade de Jesus é conhecer muito mais a sua paixão. Eu conheço as suas obras, mas a vontade de Jesus é conhecer muito mais a sua devoção. Por que você faz as obras que faz? Por que você faz as obras que faz? E Jesus, ele dá 3 conselhos aqui. Jesus, ele fala assim: eu tenho, porém, contra ti que abandonastes o seu primeiro amor, mas lembra-te de onde caístes. Uma das coisas que Deus mais fala ao povo de Israel é assim: vocês me esqueceram? Vocês não se lembram de mim? Porque deixa eu te falar uma coisa: se existe lembrança, é porque ainda está vivo dentro de você. O começo das crises do povo de Israel, dos momentos de confusão, de perda do povo de Israel, começam quando eles se esquecem de Deus. Sabe quando você começa a se perder? Você começa a se perder quando você começa a se esquecer dele. A Bíblia vai falar assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jesus, ele fala assim: eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e ele vos fará lembrar. Jesus fala assim: lembra-te. Deixa eu te falar, eu não posso apontar para você aqui nessa noite quem perdeu o primeiro amor. Porque muitos se camuflam. Eu posso ter perdido meu primeiro amor. Mas você, mais do que ninguém, sabe o que perdeu. Há um tempo atrás o Senhor falou para mim, o Senhor me levou em um retiro espiritual. Fiquei 30 dias sem celular. Eita glória. 30 dias sem gente. 100 pessoas perto de mim. Só tinha meu tio e minha mãe que ia no final de semana lá.
E eu fiquei lá, e enquanto eu estava lá, é engraçado que as pessoas perguntam: o que Deus te revelou na palavra, né? Qual foi o mistério que Deus te revelou? Não, na verdade lá Deus me revelou para mim mesma. E Ele falou assim: Karen, você se lembra do seu começo? E aí eu fui puxar na memória, eu fui alimentar a minha lembrança. Ele me fez lembrar de quando eu era pequena, eu tinha uns DVDs. Pode falar o nome de pastor aqui? Eu tinha uns DVDs do Marco Feliciano, alguém conhece? Ninguém conhece, só essa banda aqui conhece? Marco Feliciano. Da época dos Gideões missionários da última hora, daquela época que as pessoas eram arrebatadas e apareciam assim em cima da multidão, fazendo assim, ó. Por quê? Foi arrebatado, não vamos deixar no chão, então segura aqui em cima. E o Espírito Santo me fez lembrar de quando eu era pequena, eu ganhava esses DVDs, só que eu não tinha DVD em casa. E eu lembro que eu ia para a casa dos meus amigos. Falava assim: mano, deixa eu assistir esse DVD aqui hoje, assiste comigo. Não, a tática era assim: bora assistir uma pregação, mas quem queria assistir era eu. E eu lembro que eu passava o dia todo na casa dos amigos assistindo pregação. Hoje em dia é YouTube, né? Mas na minha época era DVD. Pregação. Talvez eu incomodasse eles, né? Mas eu lembro que era uma época que os meus joelhos se dobravam e não se cansavam tão rápido. O Espírito Santo falou assim para mim: Karen, você se lembra que naquela época você se ajoelhava na frente da televisão e era só um DVD, mas você recebia aquela oração. Você se lembra que naquela época as suas lágrimas não se secavam tão rápido? Você lembra que naquela época você passava o dia todo na casa de alguém só para me ouvir? Você lembra que naquela época você deitava no chão, rolava, esperneava, falando: Deus, eu quero viver o que essa galera está vivendo, eu quero conhecer como eles te conhecem. E o Espírito Santo falou assim para mim: Karen, você era minha menininha, minha garotinha. E essa hora eu já estava assim. E aí ele falou assim: Karen, por favor, não cresce. Karen, por favor, não fique dependente demais. Olha para você hoje. Você não ora mais como orava antes. Olha para você hoje. Você não chora mais como chorava antes. Olha para você hoje, 1 hora na minha presença parece que é demais para você. Você anseia mais ir embora do culto do que chegar nele. Karen, você é a minha garotinha. Então, por favor, não cresce. Lá naquele retiro, a lembrança alimentou o meu amor. Lá naquele retiro, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que eu havia perdido no meio do caminho. Jesus, ele fala assim: lembra de onde você caiu. Porque só tem legalidade para se levantar quem reconhece que caiu. Só recebe autoridade para se colocar de pé quem reconhece que caiu. E muito mais, quem lembra por que caiu. Deus, ele se torna esquecido. A Bíblia fala que Paulo chega em um lugar e existem muitos altares para deuses, mas existe um altar que é ao Deus desconhecido. Por quê? Porque eles sabiam de um Deus que abriu o mar vermelho. Eles sabiam de um Deus que havia feito milagres e prodígios, mas não havia uma lembrança de intimidade alimentada neles. Se eu não alimento o meu primeiro amor, se eu não alimento a minha lembrança com Ele, Deus se torna um Deus desconhecido dentro de mim.
conheço as obras, mas Deus não é as obras que Ele faz. Ele é muito maior do que isso. Jesus fala, lembra-te. Primeiro passo para voltar ao meu primeiro amor é me lembrar. Alimentar essa lembrança. Segundo passo, Jesus fala assim, arrepende-te. E isso a gente não quer, porque ninguém gosta de ouvir que está errado. Ninguém gosta de ouvir que se perdeu. Ninguém gosta de ouvir que errou o caminho. Mas Jesus está falando aqui, não é que você vai ouvir de alguém que você errou. É você que vai reconhecer que errou e se arrepender por ter errado. Arrepende-te. Acontece que a gente aprendeu que voltar é retrocesso. E quando Jesus fala arrepende, Jesus está falando volta. Volta para o lugar que você sabe que era o certo. Volta para o lugar que você sabe que era lá que você deveria ter ficado. Quando Jesus fala arrepende-te, Ele está falando volte. Só que a gente aprendeu que voltar é retrocesso. A gente aprendeu que voltar é desperdício. E a gente prefere prosseguir no caminho errado, no erro, na falha, no pecado. A gente prefere continuar se arrebentando do que voltar para o lugar que nos cura. A gente prefere continuar se perdendo do que voltar para o lugar do caminho que eu sabia quem estava comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que Deus pedir para você voltar, volte. Não é retrocesso, é progresso. Não é desperdício, é privilégio. E arrepender-me não é me diminuir. Arrepender é amar o suficiente para, em humildade, reconhecer que o lugar que eu estava é muito melhor do que o lugar que eu estou hoje. É por isso que eu me arrependo e volto. É por isso que eu me arrependo e retorno. Isso talvez seja a palavra que mais defina arrependimento para mim. Retorno. A maior perca de tempo, meu querido, é você se perder no caminho e continuar em um caminho que você não conhece. Mas quando isso acontecer, certamente Deus vai colocar placas de sinalização na sua frente dizendo: retorno, retorno, retorno. Lembra-te. Arrepende-te. E o terceiro e último, e eu acabo aqui. Jesus fala assim: e volta à prática das primeiras obras. O que você fazia no começo que você não faz mais? Ah, mas eu amadureci. Não existe maturidade diante da presença de Deus, cara. Assim, quando Ele chega, a gente vira criança, a gente só quer o colo dele. Para de se travestir de uma roupa de super pessoa, você não precisa disso com Ele. Volta a praticar o que você não pratica mais. O quê? Um tempo atrás, um jovem virou para mim e falou assim: Karen, não preciso jejuar. Oxi, precisa não? Não, precisa não. Eu falei, por que não precisa não? Porque eu sou jovem. Eu falei, uai, é aí que precisa. Eu falei assim, filhão, jejum é coisa de gente crente. Só crente jejua. A gente olha para uma geração que não precisa mais orar, a gente só precisa shabat. Não precisa mais dobrar o joelho, a gente só precisa fechar o olho. Eu lembro na igrejinha que eu congregava, na assembleia, tinha as irmãzinhas do coque. E os cultos mais sinistros eram os cultos do círculo de oração.
pouquíssimas, 10 senhorinhas, 10, 12 senhorinhas. Mas, querido, eram os cultos que tinha cura, milagre, que tinha revelação, que tinha profecia, que tinha conversão. 12 mulheres marcaram tanto a história que hoje a gente conhece toda a tiazinha do coque. Todo mundo se lembra de alguma. Eu lembro que nos cultos de oração, eram os cultos que menos jovens iam. Talvez isso ainda seja assim hoje, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Na parede da igreja, elas colocavam um banner que ficava escrito assim: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Eu entrei aqui, eu fiquei bem ali no canto e o Senhor falou assim para mim: Karen, sabe por que você não vive mais aquilo que você vivia antes? Um dia você viveu aquilo que ninguém viveu, mas você só viveu porque fazia aquilo que ninguém fazia. Eu não quero ditar regras para você, sabe? Porque intimidade, a gente não precisa de regras para gerar intimidade com Deus. Intimidade é cultivo. É todos os dias eu regar, esperar. Eu te falei de tudo isso só para te fazer um alerta. Por favor, não seja daqueles que nos últimos dias vai deixar o seu amor esfriar. A Bíblia fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim ou não? Acorda, irmão. Sim ou não? Sim. E eu falei isso uma vez, vou falar de novo. Nos últimos dias, o que vai diferenciar a gente é o nosso amor. Quanto mais profundos em amor nós formos, mais evidente será Deus na nossa vida. Só que o Senhor falou assim para mim: Karen, sabe por que eu prezo tanto pelo primeiro amor? É porque só vai conseguir ficar de pé nos últimos dias, amar nos últimos dias, quem conservar dentro de si o amor dos primeiros dias. Meu pedido para você, querido, é: por favor, guarde, preze pelo seu primeiro amor. Jesus, ele fala assim: eu tenho contra ti que abandonastes. Não se perdeu, foi você que deixou. Não acabou, foi você que deixou. E eu sinto, cara, eu sinto no meu espírito que nessa noite existem pessoas que sabem que esse amor está lá. Tudo que você precisa é ter coragem o suficiente para voltar e se encontrar com Ele. Tirar da caixinha das necessidades. Tirar da caixinha dos planos B. Deus não é um plano B. Deus não é um plano B. Deus não é uma segunda opção. Deus não é um mordomo para você. Deus não é aquele que você só vai chegar nele quando precisar de alguma coisa. Não, Deus não merece ser tratado assim. Deus merece ser o primeiro e o último. Deus merece ser o centro da sua vida, o dono da sua vida. Aquele por qual você vive, aquele por qual você cresce. Nós tratamos Deus de uma forma tão mesquinha. Minha oração nesses dias tem sido: Deus, me tira tudo que tem me tirado do Senhor.
Arranca pela raiz aquilo que está tirando o meu amor, aquilo que está fazendo eu abandonar, aquilo que está fazendo eu esquecer, aquilo que está fazendo eu perder. E por mais dolorido que seja, tira. Dor maior vai ser perder o Senhor. Tristeza maior vai ser perder o meu primeiro amor. Dificuldade maior vai ser parar no meio do caminho, porque eu estou apegada às coisas que o caminho me deu. Tudo que eu quero é não perder o Senhor. Essa é a pureza do primeiro amor. Você queria fazer. Você queria estar. Eu lembro que nessa mesma igrejinha das irmãs do círculo de oração, você me dá 5 minutinhos para me acabar? Quem me dá 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20. Vai dar bom agora. Mas eu me lembro que lá tinha um grupo de jovens diferentes, cara. Eu lembro que no culto deles, podia não ter muita gente, mas sempre tinha Deus. Não tinha a blusa do ano, a melhor marca de roupa. Não tinha essas coisas de Vans, essas jaqueta Adidas, essas coisas assim. Não tinha. O que a gente tinha? As roupas que a gente comprava no bazar das irmãs do círculo de oração. Tinha simplicidade, mas tinha um amor tão profundo por Deus. E eu lembro que eu criança, com 9 anos, eu olhava para esses jovens e eles cantavam Cassiane, meu irmão. E não era aquela coisa assim, com muito louvor. Não era isso, não era com muito louvor. Todos, não era um, não era dois, eram todos apaixonados por Deus. E eu lembro que eu criança, eu ficava olhando assim, eu falava, uau, é isso aí. E foi olhando para esses jovens que com 9 anos Deus gerou o desejo em mim de amá-lo, como aqueles jovens amavam Ele. E eu sei que eu era chata demais, porque jovem não gosta de criança, né? Não gosta do adolescentezinho do rolê, não gosta não. E eu lembro que tudo que eles faziam eu queria estar junto. Eu ficava, não, o que vai acontecer hoje? Aí viravam para mim, nada, cara, nada, vai acontecer nada. Aí virava para o lado aqui, a gente vai fazer um culto, né? Bora. O que vocês vão fazer hoje? Não, a gente vai se reunir na casa de fulano para quê? Para ver vídeo, para ver filme, para falar da vida alheia? Não, a gente vai orar. A gente vai botar a fofoca em dia? Não, a gente vai orar. E se tu fosse, eles estavam orando mesmo. Tenha pessoas ao seu lado que amem Jesus mais do que você. Elas serão inspiração para o seu amor por Ele. Existe um ditado que fala assim, que isso é coaching. Você é a média das 5 pessoas que convivem, não é isso? Tipo isso. Imagina se você só convive com quem está perdido, igual você. É cego guiando cego, vai chegar aonde? Lugar nenhum. Agora pega no pé. Seja chato mesmo, igual eu era com aqueles jovens. Vai ter oração? Vai, eu vou. Karen, tu é criança, não estou nem aí, eu vou também. Mãe, minha mãe, vai. Pronto, agora vocês têm que cuidar de mim, além de deixar eu ir. Simples, mas a gente se perde no meio do caminho porque a gente cresce demais. A gente fica independente demais. A gente fica nariz empinado demais. E Deus não precisa de nariz empinado, Ele quer joelho dobrado. Boca no pó.
Eu sinto saudade de quando a gente não orava só assim, Deus. Não. A gente ajoelhava e metia a cara lá no chão. Por quê? Porque a gente queria aparecer? Não, é porque a gente queria que Ele nos conhecesse. Queríamos que Ele visse e que nós pudéssemos vê-lo também. Que nós pudéssemos conhecê-lo também. Por isso a gente se entregava, por isso a gente chorava. Não era uma música, não era uma canção, era quem vinha com a canção, quem era atraído pela canção. Não era uma palavra de alguém legal, alguém que influencer, alguém que é YouTube. Para com isso, querido, para com isso. Deus precisa ser a maior influência da sua vida. Você vem aqui e canta, Deus queima todos os outros amores. Deixa eu te falar, Ele vai começar a queimar sim. Não chora. Aguenta, você pediu, Ele vai responder o seu pedido. E se for preciso, Ele queima mesmo, Ele arranca tudo para te ter de volta. Deus nunca vai permitir crescer algo dentro de você que se torne o Deus do seu coração. Na verdade, o único que precisa ser o Deus do seu coração é Ele. É por isso que Ele arranca. E se Ele arranca, Ele é bom. Amém? Deu para entender alguma coisa? Fica de pé comigo, por favor. Eu quero acreditar que você vai fechar os ciclos de 2019 da melhor forma. Pergunta para mim, fala qual? Vamos, fala qual? Amando a Deus. Querendo a Deus. Como na primeira vez, cara. Como na primeira vez. Inocente como na primeira vez. Feche os seus olhos, por favor.